força em teu nome, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Bendito és tu, Jesus. Pois tu és o Quero saber quem fez o sol, o céu e o mar. Eu quero saber quem fez o espaço sideral. Eu quero saber quem fez a lua brilhar. Quero saber quem fez a estrela cintilar. O ser maior que fez o sol, o céu e o mar. Criador. Quem fez a flor nascer em mim? Eu quero saber quem põe a Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Bom dia, tudo na paz, que a graça do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje também. Um feliz sábado, que Deus continue te abençoando. E eu quero trazer hoje, como sempre, as colocações mais duras e as mais puras de Jesus. Puras porque é uma verdade que nós, seres humanos, não estamos acostumados. Ao amor. Ao receber algo de Deus sem precisar devolver em troca nada. O ser humano não entende isso. Porque o ser humano é mau. Porque o ser humano é de imposições. É porque o ser humano ele tem uma colocação não de altruísmo, mas de legalismo muito forte. Tudo isso está enraizado no homem. Tanto é que os discípulos andaram com Cristo 3 anos e meio e não entendiam quase nada do que ele falava. Eles tinham que perguntar o tempo todo o que ele queria dizer com aquilo. Os apóstolos, no pós-derramamento do Espírito Santo, já haviam compreendido, estudado o que lhes foram ensinados por Cristo, reverbaram tudo aquilo para a igreja e para o mundo. E encontraram tamanhas dificuldades. É muito difícil. Às vezes você entende o que eu prego e você fala, ele está falando de novo da graça, da justificação, do amor. É porque você teve a graça de Deus de entender, mas não são todos que recebem essa graça. Eles recebem a graça da refutação eterna.
Eu publiquei esses dias de que você tem que viver como filho de Deus e não atrás de salvação, porque se você ficar buscando salvação, vai haver debates contumaz, porque os homens entendem mais do que Deus a salvação. E a salvação não é porque você morreu e foi salvo, não. A salvação em vida. A salvação no seu dia a dia. E o ser humano, muitos na maldade, muitos na ignorância, faz uma colocação extremista naquilo que Deus foi tão simplista. Então você se depara com confusões teológicas. Você percebe que há um debate e um embate a nível de doutorado. Os doutores da lei, os conhecedores da Bíblia, entram e nos colocam no meio de uma confusão legalista, oportunista, e nos converte e desconverte. Diz que Jesus é a salvação, Jesus é a graça. Mas se você não fizer isso, de nada adiantou a graça e a salvação. Aí você se converte porque recebeu a salvação de graça pela graça, foi justificado porque não merece. Aí legal, você está feliz, aí ele vem com um pacote para você. Aí você perde a salvação, porque você não consegue seguir o pacote. E todos aqueles que dizem que segue pacote é mentiroso, e nele não está a verdade. E normalmente a refutação da tua salvação, da graça recebida, do amor de Cristo na cruz, no derramamento do sangue, por você e por mim, é refutado por essas pessoas. Por isso Jesus diz: eis que vos envio no meio de lobos. Ali ele diz, vamos ler primeiro para eu poder continuar, em Mateus capítulo 10, a partir do verso 16, ele diz: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Fiquem espertos, porque dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios, a igreja, e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis conduzidos à presença de governadores e de reis por causa de mim, para lhe servir de testemunho a eles e aos gentios. Quando também te entregar, não se preocupe com o que haveis de falar, porque nessa hora, isso é muito importante nesse contexto, você será ministrado pelo Espírito Santo no que haverá de falar. Amém por isso. Eu fico muito feliz quando consigo encontrar almas que encontram com a graça de Deus. Sabem que precisam dela. Que não entram no fulgor de dizer eu guardo, nós guardamos, nós somos o povo nós somos os mandamentos, nós não somos nada, nós somos pobres, cegos e nus. Essa é a realidade. Pintar uma realidade, maquiar uma realidade é uma outra conversa. É para uma nova e outra pregação. E isso irrita muitos ouvidos. Como irritavam na época de Jesus, como irritavam na época de Paulo, como irritavam na época de Ellen White. Porque você vai de encontro a um confronto que não há existência nesses corações, a não ser lei, moralismo, legalismo. Eu estou cansado de ver pessoas dizerem que a gente tem que seguir um rito para agradar a Deus. Muitas vezes a própria igreja tem ritos, e quando todos saem da igreja, os ritos se perdem. Na roupa, na maquiagem, na forma de ser, na forma de falar. Aquelas 2, 3 horas dentro da igreja é uma bênção. Depois na rua, Deus nos ajude. Aí eu lhe pergunto, o que fazer? Porque Jesus diz que está
me jogando no meio de lobos. Agora você imagina um Deus maravilhoso, cheio de amor, falar: Sherry, eu vou te jogar no meio de lobos para te devorar. Não é estranho? Qual o significado disso? Porque Deus vai montar um exército de ovelhas para tirar no meio dos lobos. Em primeiro lugar, Deus é ovelha, é o cordeiro. E ele, como cordeiro, não pode montar um exército de lobos, porque não combina. Os lobos se voltarão contra ele e o comerão. Ok. E por que ele me torna também cordeiro? Por que ele me torna também ovelha? Porque é uma qualidade do ser. É a simplicidade do evangelho. É a simplicidade da salvação. Nesse momento que ele me qualifica como cordeiro e eu aceito entrar na sua linhagem como um cordeiro no meio dos lobos, eu tenho que entender que eu estou com o meu ser qualificado nele. Que eu estou na produção dos frutos das ovelhas. Simples, humilde. Isso não quer dizer que você não vai ser esperto como uma serpente, ele mesmo diz ali. Mas ele diz: não cuideis, não fiquei agitados, não fiqueis ansiosos, porque o Espírito que está em vós cuidará de vós e cuidará do que você vai falar. Mas que vão te entregar, que vão te perseguir. Aí eu te pergunto, por que Jesus foi perseguido e morto? Por causa de moralismo? Pelo contrário. A Bíblia, ela é cheia de imoralismo. Se você for pegar a Bíblia para ver sobre casamento, por exemplo, você vai ficar de boca e de queixo caído. Porque é caos puro. Filhos de Jacó, caos puro. Filhos de Adão e Eva, caos puro. É caos. Fidelidade na Bíblia, caos puro. Deus é claro e iminente ao dizer quem nós somos. E quando ele veio ao seu povo para pregar aquilo que o povo não compreende, não entende e não tem para dar, ele tentando trazer a igreja para olhar para ele, e a igreja vendo os testemunhos dele. Por isso que nós somos ovelhas e cordeiros, porque na hora quando nós formos falar que o Espírito Santo for nos conduzir, as pessoas vão olhar e vão falar: pô, esse cara foi perseguido, bateram nele, enfiaram mentiras sobre a vida dele, maltrataram-no, viraram as costas para ele, e ele está aqui falando de Jesus. Só uma ovelha age assim. Um lobo não se permite ser perseguido. O lobo não se permite ser humilhado. O lobo tem uma voracidade de destruição. Ele busca, através do seu interior legalista, do seu interior mau, humano, puro, seco, atacar, perseguir, justificar na moralidade a salvação. E nem moral ele é. Mas está assim. E é nesse meio que nós somos e também ainda seremos enviados. A cada dia. Os ventos estão sendo segurados pelos anjos e pelo Espírito Santo. Por isso que a perseguição não veio. Por isso que as mentiras e as conversinhas dos lobos, ela é atrás dos bastidores. Não é com voracidade, mas é com malandragem. E muitas vezes você nem sabe. Então, quando Cristo diz que nos envia como lobos, ele quer dizer o seguinte. Primeira pergunta, na sequência daquela que eu falei. O que Jesus escolheu para
pregar a sua palavra. Quem Jesus escolheu para falar do seu amor, para buscar mostrar à igreja o seu pecado. Qual é o pecado da igreja? É a falta de amor. É a falta do Espírito. E não sou eu quem diz, a Bíblia diz, Ellen White, eu publiquei um texto ontem, meu Deus. Mas serve para mim, diretamente para mim. E é aí que eu não quero entrar. É aí que entra a minha dependência e a minha aceitação da graça eterna de Deus e da santificação diária que é a graça. Não há manipulação minha em me generalizar ou me colocar numa fronte de que eu sou uma ovelha boazinha porque eu faço coisas. Deus não te quer e não te aceita porque você faz coisas. Ele te quer e te aceita porque você, a cada dia, é uma ovelha que sabe que está indo para o matadouro, que está indo para a boca dos lobos, e cada dia mais você precisa, depende dele, da proteção dele, do espírito dele. É isso que agrada a Deus, é isso que te qualifica como salvo, é isso que te transforma nos frutos de uma ovelha. Com simplicidade, amor, humildade, lã para fornecer a quem tem frio. Então, Jesus chama Samuel. Samuel nasceu na casa de uma vida com uma frustração conjugal. Tanto é que a mãe chorou tanto para ter o filho e falou, olha, nasceu aqui, não vai dar para viver, eu quero entregar a ti, e entregou para Deus e para o serviço de Deus, e assim Deus o aceitou. Quem qualificou Samuel, senão o Espírito Santo, para fazer tal obra? Ele não veio de nenhuma grande sinagoga, nem um grande teólogo, nem um grande, nada. E o que veio como um grande teólogo, sabedor, linguística das mais variadas possíveis, que foi Paulo, jogou tudo isso no lixo para seguir como ovelha. É errado estudar? Não. É errado fazer teologia, ser pastor, ser doutorado? Não. Mas isso não te qualifica a nada perante Deus. Muito pelo contrário, você corre riscos por conhecer muito a letra que mata e o espírito que vivifica. Você não pode levar ao pé da letra a Bíblia, mas sim qual é a sequência, qual é o intuito que Deus está falando tais coisas. Quando ele diz que a lei é santa, boa e justa, ele não está dizendo que você tem que ser da lei, que você tem que ser legalista, ficar estudando a lei, repetindo a lei e tentando ou cumprindo a lei que você não cumpre. Mas ele diz para você ser um cordeiro, dependente dele, porque nesse momento a lei deixa de existir. Esses dias eu contei um caso para simplificar isso. Eu disse o seguinte, eu tenho uma carta de motorista vencida, ok? Estou em Americana e ocorreu comigo. Aí eu peguei meu carro e fui para São Paulo. Eu estava com a carta vencida, portanto eu estava sobre o jugo da lei. Fui para São Paulo sob o jugo da lei. Se uma polícia me para e me pede os documentos, eu vou pagar a penalidade da lei, porque eu sou culpado. Eu estou dirigindo culpado. Muito bem. Cheguei em São Paulo, fui no poupa-tempo, resolvi o meu problema da carteira, retirei na hora, voltei para a Americana. Aonde está a lei? A lei, ela é santa, justa e boa, mas para mim não vale nada. Não serve para nada. A lei só serve para me condenar. No meu caminho do mundo que eu vivia, a lei podia me condenar, porque eu estava sob o jugo da lei. Quando eu aceitei a Cristo, quando eu resolvi o problema da minha carta, voltando para a Americana, eu voltei na paz. Eu não lia a lei. Eu não sabia nem o que estava escrito na lei. Eu sabia que eu tinha a garantia do meu caminhar até a cidade aonde eu resido. A lei nunca passou mais no meu coração, na minha cabeça, sem medo, sem nada. É assim com aqueles que aceitam a Cristo. Você veja, Jefté, ele foi criado no meio da malandragem. Nós vamos fazer uma semana de oração falando sobre alguns profetas. Era um cara que não valia nada.
Aos olhos do Sinédrio, era um cortado da igreja, mas foi chamado por Deus para uma obra. Gideão, ele não tinha a menor vocação para estar à frente de nada. Gideão era um Gideão. Nele mesmo não acreditava, mas você está me chamando para quê? Mas Jesus falou, vem cá, cara. Por que eu estou te chamando? Porque não é você, sou eu em você. A diferença. Por que o medo não combina com o evangelismo? Porque quando você carrega um medo com você, receio, ter medo, tudo bem, é normal, faz parte da gente. Mas a tua fé que te salvou, te liberta do medo. E aí você vai pela fé fazer a obra de Cristo. Ah, eu não sei, mas é Ele em você que vai executar. Porque há uma multidão de pessoas no vale da decisão. Você sabia disso? Enquanto você está se alimentando na igreja, está indo na escola sabatina e comendo, e como se nada tivesse ocorrido, ouvindo o sermão e indo para casa e depois volta sábado que vem, é difícil, eu não posso falar que você está sendo cristão, porque não há frutos. Jesus falou, você quer entender quem são? Olha os frutos. Os frutos podem ser mentirosos? Podem, mas não aguentam muito tempo. O lobo quer devorar, quer comer, quer se satisfazer. Ele não quer ajudar, ele não quer dar sua carne em prol do ser humano, ele não quer dar a sua lã para aquecer alguém. Ele vai fingir que é por pouco tempo, porque ele vai se eximir de fazer, porque ele não suporta isso. Porque ele é seco como uma árvore seca. O propósito de Deus é ir de pregai. A escola sabatina é boa, é ótima. Se prepara com ela. Entendeu? Entendeu. E agora? Vamos embora. Por quê? Porque Deus usa você e eu, que nada somos, cara. Nada. Aí ele pega o rei Davi, o mais desprezado entre os irmãos. O rei Davi, para você saber, nem cara de judeu tinha. O cara era vermelhado, cabelo de fogo, pintas na cara, não tinha nada com o segmento que alguém pudesse falar, poxa, esse vai ser o rei de Israel, é um judeu. É igual um negro presidente nos Estados Unidos. Você viu quantos anos para ter um? E o preconceito em cima de Davi era ferrenho. Mas Deus o usou. E ele era segundo o coração de Deus, porque ele era uma ovelha perante Deus. Ele se entregava ao seu pastor. Com medo, com dificuldades, ele adorava, salmodiava, gritava, dependia. Isaías foi tratado que nem lixo uma vida inteira e foi cerrado ao meio. Ezequiel, Daniel, Jeremias, Amós era um boiadeiro, cara. Olha, o cara um boiadeiro que não tinha nada com nada e Deus foi lá. Oséias era um padeiro. Então presta atenção, meu irmão e minha irmã. Não se exime de ser um cordeiro nas mãos de Deus. Não acha que Deus vai chamar só pastores, Bulhon, Luiz Gonçalves, entre tantos outros bons pastores. Está aqui a grande prova. Paulo, quando ele se eximiu de tudo aquilo que ele era, ele viveu entre os marginais da terra. Paulo podia viver no bem bom, podia ser bem tratado, até na igreja, ter uma bela tenda, um belo apartamento, uma boa de uma carroça, um cavalo. Mas ele caminhava, sujava os pés, vivia entre os piores marginais do mundo. Por quê? Porque a multidão está sedenta do amor e da salvação de Jesus. Não é pregando sábado que você vai converter almas, irmãos. Nós estamos impregnados de legalismo. Nós não temos amor para dar com o próximo porque nunca se visita alguém. E às vezes quando se visita é uma visita meio rasteirada e some-se. E nunca mais vê a cara de ninguém.
Aí buscamos os marginais da vida e falamos: olha, irmão, você tem que guardar os mandamentos, viu? Você está bebendo, fumando, Deus é bom, Deus te ama, Deus te salva, mas você, inclusive o sábado. É assim que vivemos. É assim que nós colocamos como prioridade naquilo que Jesus nunca colocou. Você não vê ele falando sobre isso. Você vê ele falando que o sábado deles faltava amor, que ele era o Senhor do sábado, ele é o descanso nosso. Você não descansa no sábado porque o sábado não dá descanso algum. Por que você descansa no sábado? Porque 24 horas você tem Cristo disponível para você. E se você compreender isso, que a guarda do sábado é estar com Ele, que é o Senhor do sábado, você estará descansado nele. Não nas 24 horas. Eu posso fazer isso no domingo. Mas ele escolheu um dia da semana para que congreguemos, para que nos encontremos, para que nos amemos, para que nos tornemos cada vez mais ovelhas. Porque quem ouve a minha voz, eu sou o bom pastor. Um lobo não ouve a voz de Jesus. Um lobo não vai entender a mensagem da graça e da justificação. Um lobo não vai entender que você é uma pecadora na igreja, mas que Jesus te ama como você é. O lobo vai dizer assim: essas pregações de vem como você é, ai meu Deus, e continua como você é. Isso é o maior papo furado que eu já ouvi na boca de pessoas, de lobos. Ele te ama como você é e você vai continuar como você é. Sherry, mas eu bebo. Vem e fica bebendo, mas vem. Porque você bebe, você não vem. Porque você bebe, você sai da igreja? É isso que te ensinam? É anátema. Não é de Deus. Continue na igreja. Um dia um casal de gays, duas meninas, jovenzinhas, chorando, me procuraram. Uma falou: eu não consigo falar com Deus, porque eu sou gay e namoro uma gay. Que bom, hein? Para a igreja isso é um prato nem cheio, é um prato transbordante para se chicotear até cair no rio Tietê, na sujeira da lama, na desgraça, junto com Satanás. É isso que eu leio nos posts do Facebook. E eu agradeci tanto a Deus por ter tido o privilégio de falar para essa menina: não pare de orar, minha filha. Não pare. Coloque Jesus entre vocês duas. Não tire Jesus em hipótese alguma. Deixa os lobos devoradores quererem devorar vocês, mas não entrem nisso. Olhe para Cristo. A consequência de quem está em Cristo é diferente do que aqueles que abandonam a Cristo. Sherry do céu, você falou para um casal de gay permanecer em Jesus e permanecer na igreja? Seu herege maldito! É isso mesmo. Eu sou um herege maldito até o fim da minha vida. Quantos gays vierem, quantos eu vou falar: não larguem de Jesus. Busquem a Jesus a cada segundo da sua vida. Você tem um amigo que te aceita. A igreja não te aceita. Os homens não te aceitam. Mas Cristo te aceita. Meu Deus, e se ele permanecer gay? Problema dele, irmão. Não é teu. Lobo devorador, não é teu. Anátema da igreja, anátema da palavra, maldição do evangelho. O problema não é seu. Não cabe a você julgar. Como é bom conhecer a graça de Jesus. Como é bom irritar legalista. É bom. Porque quem sabe eles irritados podem acordar um dia e entender que o amor de Cristo está muito acima do que ele sonha. Está acima do que eu sonho. Eu olho o amor de Cristo, entendo o amor de Cristo, prego o amor de Cristo. E mesmo assim, o meu entendimento é ínfimo perante a grandeza desse amor, desse olhar. Mas os olhos do Senhor é puro, santo e bom. Por isso que você é lobo e transgride todas as regras, leis e normas da igreja e de Deus. É por você que os olhos dele é puro. Não para o pecador. Para o pecador, os olhos dele é Cristo.
Os olhos de Deus para um casal gay, essas meninas que eu conversei, os olhos de Deus para com elas é o sangue de Cristo na cruz do Calvário, porque ele foi lá, sapateou, apanhou, sangrou por causa delas, que você tanto odeia, porque você é um legalista barato, pobre, cego e nu. Não sabe onde pisa, não sabe onde anda, não sabe o que está fazendo no Evangelho, porque não entendeu nada do Evangelho. Aí os discípulos falaram para Jesus: qual altura essas palavras que o Senhor fala, mestre? É as mesmas que estou dizendo a vocês. Qual dura são essas palavras? Porque eles não entendiam como é que Jesus pegou Mateus da árvore, chegou naquela casa e disse: hoje houve salvação aqui. Como assim? Como assim houve salvação? Aí o legalista diz: sabe por que houve salvação, irmão? Porque ele falou assim: eu vou devolver 4 vezes mais daqueles que eu roubei. Não, não houve salvação por isso. Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa porque eu entrei, porque você permitiu, porque você compreendeu o meu amor. E a partir daí, o seu coração foi tocado pelo meu amor, pelo meu perdão, pela minha graça, pela minha justificação, que te peguei, ó podre homem, ó ladrão corrupto, matador de crianças, de pobres, desviador de verbas, homem mau. Você entendeu que eu vim por amor a você. E você foi salvo por isso. E o que aconteceu? Você praticou os frutos do Espírito. Imediatamente você falou: Senhor, eu vou devolver 4 vezes. Eu não vou nem devolver o que eu roubei, mas eu vou falar: cara, vem para minha casa que eu te roubei 3 moedas, eu vou te dar 12. Porque foi salvo. O ladrão da cruz, quando ele aceitou a Jesus, imediatamente o coração dele, repleto de amor, de graça, ele disse para o outro, já aí pregando o evangelho e produzindo os frutos: você nem ao menos teme? Esse aqui é inocente. Um Deus sendo pregado na cruz do Calvário. Em pouco tempo ali na cruz, pregado, e faleceu salvo. Porque Deus chama os que não são para envergonhar os que são. Nós não temos autoridade de julgamento. A autoridade que Deus nos deu é a autoridade de ovelha. É de levar a salvação. Imagina eu chegando naquelas 2 meninas homossexuais. Bora! Larga dessa moça! Você está em pecado mortal, menina! Você é louca! Você é louca! Você e uma mulher, que nojo, que nojento! Largue dela e aí busque a Deus. É assim, né? Que o legalista adora e prega. Aprenda uma coisa, meu querido, minha querida ovelha. Mesmo que desgarrada, como a história que eu contei, mesmo que Jesus vai largar eu e você para buscá-la. E essa menina eram e são adventistas do 7º dia. Chocado? Eu não. Eu não me choco com a bondade de Jesus, com o amor de Jesus. O legalista, o moralista, se choca. Porque ele adora salvar pessoas. Ele adora condenar pessoas. Ele adora olhar para as pessoas. Sabe por quê? Porque ele é lobo. A ovelha, ela está lá com seus olhinhos comendo a sua graminha, dando os seus... e dá seus passeiozinhos, brincam uma com a outra. Não tem maldade. Quem será salvo?
Que Deus te abençoe. Que o Espírito te guarde. E não esqueça que Jesus te ama como você é. E a transformação vai ocorrer em você conforme o que Ele conhece de você. Conforme o que o Espírito trabalhar em você e você for deixando. Não é pastor, não é ancião, não é irmão da igreja, mas é o Espírito. Confie nele, acredite nele, siga nos passos dele, siga salvo nele, porque na hora da salvação você está nele. Eu sou uma ovelha dele. Sherry, você cometeu, Satanás. Isso, falou isso, pensou aquilo, agitou aquilo, e eu estou nele. Aí ele vai me atacar e me condenar. Aí o meu mestre vem e diz assim: Sherry, entra no reino que está preparado para você. Mas como, Senhor? Você já só fez aquilo. Eu sei que você fez tudo isso, mas você andou no sangue que purificou seus pecados, no sangue que transformou, e você estava no processo de santificação. E você morreu, mas você está salvo, mas não por nada do que você fez, nada. Jesus não vai falar: Satanás acusador, não, mas ele foi bonzinho, mas ele pregou em praça pública, mas ele foi na penitenciária, mas ele pregou na minha igreja. Muitos falarão isso, e ele vai falar: eu não te conheço, cara. Sabe por quê? Porque não vai haver guerra de listas de quem fez ou quem deixou de fazer. A guerra é se você está nele ou não. Se você está sobre a batuta, sobre o sangue do Cordeiro, puro mais do que a neve, não pelo que eu faço, mas por causa dele. E Deus fala: entra, benditos do meu Pai, porque o reino foi preparado para vós. Quem vai falar isso? É o pastor. Quem vai entrar? São as ovelhas. Simples assim. Doa a quem doer. Que Cristo possa estar no teu caminho e enchendo você de paz e de graça. Eu vou fazer uma oração, se você tiver um pouquinho de paciência. Quero saber quem foi o amor em mim. Eu quero saber quem faz o homem tanto amar. Como ser maior que desafio o amor a mim. Criador, Criador, Criador. Não viver isso é não permitir ser encharcado da água viva. Quando se vive num caminho de dogmas, não se está vivendo para Jesus. Quando se vive num caminho de harmonia com os céus, com o coração de Deus, recebendo toda a sua presença, todos os dogmas que tentarem me ensinar, para mim não tem validade, porque eu vou vivê-los. Sabe como? Produzindo os frutos do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, que teu Espírito nos faça ovelhas perante ti. Que teu Espírito nos consagre a cada dia na santificação do teu nome. Aquelas duas jovens que um dia eu falei que estavam desesperadas, chorando, querendo parar de falar contigo, abençoe-as, Pai. Já sei que o Senhor abençoou. Não sei o que está acontecendo, porque nunca mais falei com elas. Mas o Senhor sabe e conhece o coração de cada um e os motivos pelas quais nós pecamos e erramos perante os seus olhos. Guarda, Senhor Deus, todos os pecadores, segura nas mãos as tuas ovelhas, Pai, que estão procurando entrar no seu aprisco e são barradas por lobos vorazes, religiosos, moralistas, que carregam em si a maldição da acusação. Nos livre desse mal e nos coloque mais perto de outras ovelhas, para que 7.000
não dobrem os joelhos a Baal. Obrigado em nome de Jesus. Amém. Obrigado, queridos. Fiquem na paz. Até já. Compartilhe. Tchau.